Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e também já, desejando a todos os que não assistiram à primeira aula um feliz ano novo a todos, que Deus possa os abençoar, os guardar e os proteger neste novo ano que se inicia, né? Desejamos que seja um ano abençoado, de muitas realizações e conquistas debaixo da proteção e autoridade do nosso Deus. Aqui estamos para a segunda aula dessa revista que nós estamos iniciando um novo trimestre, né? E nesse primeiro trimestre de 2023 vamos estudar Juízes e Ruth, que é essa revista aqui. E a lição de hoje é a lição de número 2, que traz o assunto Débora, a quarta juíza de Israel. Essa lição está baseada no capítulo 4 e no capítulo 5 do livro de Juízes que nós estamos estudando. O texto áureo diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapdote, julgava a Israel naquele tempo. Juízes 4:4. A verdade prática diz assim: a liderança não é um fim em si mesmo, mas um meio de servir a Deus e ao próximo. Então aqui já entendemos que um dos sentidos da liderança é servir a Deus e ao próximo. Uma das razões para que haja liderança é isso: servir a Deus e ao próximo. Nossa lição, como de costume, está baseada em 3 tópicos, que são a liderança eficaz, liderando a vitória e liderando com gratidão. Nossa lição vai se desdobrar dentro desses tópicos. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 4, do verso 1 até o 21. Então, portanto, 20 versículos aí para nossa leitura bíblica em classe. Estou um pouco gripado, na verdade muito gripado, garganta inflamada, voz rouca, falha às vezes. Perdoe por isso, mas aqui estamos para cumprir o nosso compromisso com você, né? Nosso inscrito, nosso aluno que nos assiste e também nosso irmão, nosso amigo que assiste a aula aqui para poder organizar a sua aula para ministrar na sua igreja, na escola bíblica presencial na igreja, tá? Vamos fazer a leitura. A versão que eu vou usar é a NAA, Nova Almeida atualizada, e vou colocar o texto na tela também para você acompanhar. Diz assim o texto: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que morava em Haroset Hagoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Preste atenção nessa expressão aqui, ó. Oprimia duramente os filhos de Israel. Só o fato de ser oprimido já é ruim. Uma opressão dura é ainda pior. Então Débora, profetisa, esposa de Lapdote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vai e reúna os seus homens no Monte Tabor. Para quem não sabe, é o Monte da Transfiguração, mencionado nos evangelhos. Escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, eu farei com que Cícera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quisson.
com os seus carros de guerra e as suas tropas. Eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está compreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Só a título de informação, essa expressão aqui de Débora não é uma falsa humildade e ela não está se referindo a si mesma. Ela está se referindo a uma outra mulher que se chama Jael e que vai matar Cícera, né? O comandante do exército de Jabi. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naftali em Quedes. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Cícera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele de Harosete-Ragoim para o ribeiro de Quisson. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou. Note que essa expressão aqui, ó, ela está no passado. Entregou. E eles ainda nem lutaram. Entregou Cícera nas suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens o seguiram, e o Senhor derrotou Cícera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. Cícera saltou do seu carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem um sequer. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, a mulher que a gente mencionou anteriormente. Jael era a mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim e Azor. E a casa de Éber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Cícera e lhe disse: entre, meu senhor, entre na minha tenda e não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, ela pôs sobre ele uma coberta. Então Cícera disse: por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois o cobriu novamente. E ele lhe disse mais: fique na porta da tenda, e se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e, lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Já falamos dos 3 tópicos da nossa lição, então agora vamos entrar na introdução. Antes de entrarmos na introdução dessa lição, a gente já viu na lição passada, né, na lição de número 1, que o povo de Israel, ele veio, depois de Josué morrer, ele veio a ficar sem uma liderança. Então vários juízes se levantaram para julgar o povo, né, para governar, para conduzir o povo em uma vida de devoção, a Deus. Sem a liderança, o povo se perde, e por conta dessa falta de liderança, o povo entrou em um ciclo, que foi o ciclo da desobediência. Começaram a fazer o que era errado, Deus os puniu com o castigo, entregando o povo de Israel na mão de inimigos.
E esse castigo durou um tempo. Em meio a esse castigo, o povo clamava a Deus, se arrependia e Deus levantava um juiz para ir libertar o povo. Isso aconteceu com os 3 juízes que nós mencionamos na lição anterior. E agora é a 4ª juíza que está julgando Israel, né? Conduzindo o povo à devoção a Deus. E a introdução diz assim, ó: os israelitas novamente se rebelaram contra Deus e são entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã. A opressão durou 20 anos e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e ele levantou Débora e Baraque para os libertar da opressão cananita. E sossegou a terra 40 anos. Débora tinha todas as qualidades de uma verdadeira líder, ganhando destaque seu notável relacionamento com Deus. O discernimento e a confiança que Deus deu a esta mulher a colocaram em uma posição singular no Antigo Testamento. Débora está entre as mulheres notáveis da história. Sua história mostra que ela não era sedenta por poder, ela queria servir a Deus e ajudar o seu povo. Deus conhece o coração de cada um de nós e essa mulher foi um destaque exatamente por isso, por ter um coração totalmente entregue a Deus, devota a Deus, preocupada em fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. Primeiro ponto aqui, primeiro tópico, aliás, essa lição vai destacar os aspectos da liderança que Débora exerceu. E o primeiro tópico fala a respeito da liderança eficaz. Dentro desse tópico, vamos falar de Débora como mulher, como juíza e como profetisa, visto que ela trazia essas características consigo. A vida de Débora nos desafia de várias maneiras. Seu exemplo de liderança nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis para Deus e para o próximo. Ainda encoraja-nos a dedicarmos nossos esforços àquilo que podemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos fazer. Incentiva-nos a buscar a sabedoria de Deus no exercício da liderança. A vida de Débora demonstra o quanto uma mulher, uma pessoa, pode realizar, o quanto uma pessoa pode realizar quando é sensível à vontade de Deus. E aqui o primeiro ponto, como mulher, verso de número 4 do capítulo 4. Débora, profetisa mulher de Lapdot, julgava a Israel naquele tempo. A mulher foi criada para ser companheira e auxiliadora do marido, conforme Gênesis 2:18. A Bíblia destaca a mulher como uma coluna no lar, Provérbios 14:1. Uma sociedade só é forte se o lar for bem estruturado, e para isso são necessárias mulheres cientes do padrão estabelecido por Deus para elas. Então aqui nós entendemos um aspecto muito importante. Débora, ela, apesar de seu chamamento para uma liderança fora dos padrões, digamos assim, humanos estabelecidos, ela não esquece das suas atribuições enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto dona de casa, enquanto mulher do lar. Isso não anula aquilo que os compromissos dela dentro de seu lar, tá bom? Então, Débora fez com excelência exerceu com excelência a liderança que Deus colocou diante dela. O segundo ponto aqui, como juíza, verso 5 do capítulo 4. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Débora tornou-se líder de Israel nos dias dos juízes. É uma das mulheres que mais se destacou em sua época. Chegou a essa posição durante um tempo em que os israelitas novamente ignoravam a lei de Deus e viviam sob o domínio do opressor rei cananeu chamado Jabim e de o seu general de guerra chamado Sísera. Então, momentos difíceis, momentos de opressão inimiga que Israel vivia, mesmo assim Débora exercia o seu papel de juíza, julgando as causas da nação de Israel com excelência e justiça, como Deus requer que façamos.
Mesmo em momentos difíceis, ela exercia a sua liderança com muita excelência. Então isso nos mostra que momentos difíceis despertam homens e mulheres chamados por Deus para exercer um trabalho muito importante, que é conduzir o povo no caminho do Senhor. Como profetiza, verso de número 7, capítulo 4, e farei ir a ti para o ribeiro de Quisson a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Depois da morte de Eude, o povo de Israel se desviou do Senhor, e por causa disso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Este oprimiu Israel por 20 anos. Aqui a gente percebe então o seguinte: a nação de Israel novamente cai naquele ciclo que já mencionamos anteriormente, e agora, durante 20 anos, está sendo oprimida por esse rei aqui, opressor e como é que se diz? Carrasco, né? Rigoroso na sua opressão. O povo está sofrendo há muito tempo, 20 anos. Apesar de ter esse rei, esse líder aqui de exército, né? Esse general de exército que tinha, chamado Baraque, foi necessário uma palavra direcionada a ele, vinda da parte de Deus, em forma de profecia por Débora, que era, além de mulher, além de juíza, também era profetisa. E ela traz uma palavra de Deus a ele, dizendo que Deus entregaria Cícera, comandante do exército inimigo, nas mãos dele. Mas ele precisava fazer algumas coisas. Então, aqui Deus mostra para nós três características a respeito de Débora que ela cumpria com muita excelência. E agora nós vamos ver uma condição, né, que uma das condições que Baraque colocou foi que Débora devia o acompanhar mediante a essa empreitada de guerra. E ela concorda, mas ela diz que a glória da guerra não seria dele, mas sim de uma mulher. E ela não estava se referindo a ela, mas sim a uma outra mulher que nós vamos ver mais na frente. Segundo tópico, liderando a vitória. O mais elevado chamado de um líder é ajudar outros líderes a atingirem o seu potencial. Débora ajudou Baraque a alcançar o propósito que lhe fora dado por Deus. Os verdadeiros líderes não consideram a si mesmos como insubstituíveis, nem suprimem o potencial de seus liderados. Ao contrário, dedicam-se a discipular pessoas a discipular pessoas e desenvolver outros líderes. Isso também nós vemos aqui no trabalho, né, no ministério de Débora. Ela não suprime o chamado de Baraque. Ao invés disso, ela o incentiva, ela traz uma profecia de Deus a ele. Baraque coloca uma condição para que ele consiga cumprir o seu chamado, o seu propósito, e Débora incentiva, vai com ele para que ele consiga cumprir o seu chamado, e ele foi vitorioso na guerra. A Bíblia diz que ele venceu o exército de Canaã, né, e derrotou a fio de espada todos os seus inimigos. Então, o primeiro ponto aqui é mobilizando um exército. Verso de número 10. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, que são duas tribos da nação de Israel, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Baraque ficou conhecido como o comandante que foi à guerra em resposta ao chamado de Débora para lutar contra Jabim, o rei cananeu. Né? Levou com ele voluntários e de Zebulon e Naftali. Mesmo com o coração cheio de fé, Baraque deixou bem claro que só iria à batalha se a profetisa Débora o acompanhasse. E Débora foi responsável por liderar o povo na batalha. Ela foi liderando-os, influenciando-os a viver por Deus e para Deus. E depois da batalha, ela também... E depois que a batalha terminou, né, ela também era profetisa, e seu principal papel foi encorajar o povo a obedecer a Deus. Aqueles que lideram não devem esquecer da condição espiritual dos liderados.
Um líder genuíno se interessa pelas pessoas diante dessa perspectiva. O sucesso se apresenta apenas como uma consequência, jamais como um fim a ser perseguido. Algo importante aqui que nós devemos dar referência, que nós devemos destacar, é que Débora se preocupou não apenas com a vitória naquela batalha, que era muito importante, mas com o pós-vitória, que é permanecer no caminho da obediência, obedecendo a Deus, seguindo os princípios bíblicos, né? Por quê? Porque a batalha que eles enfrentaram e lutaram e venceram, ela poderia ter sido evitada se antes de tudo eles continuassem obedecendo a Deus. Então, Débora se preocupou também com isso, e é uma visão que nós devemos destacar, que nós devemos ter. Lutando contra o inimigo, verso 15, o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Ter o Senhor como nosso aliado na batalha faz uma grande diferença. Diria que faz toda a diferença. Juízes 4, Êxodo 14. Isso fez com que o exército cananeu ficasse sem seu líder. Desse modo, eles foram facilmente perseguidos e derrotados por Baraque e seus homens. Perceba que esse cenário aqui, quando Sísera foge, deixa o seu exército na mão, sem liderança, é exatamente o que a nação de Israel estava vivendo, sem liderança. Era vencida, era derrotada, era oprimida, era influenciada a fazer o que é errado. Então, qualquer pessoa sem liderança está vulnerável a fazer aquilo que é errado. E foi o que aconteceu aqui com o exército cananeu. E o terceiro ponto aqui é dividindo o protagonismo. Capítulo 4, verso 21. Então Joel, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra. Penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Aqui nós vamos ver então a morte de Sísera, né? Estou rindo aqui porque Jael, para nós, é nome masculino, mas é o nome de uma mulher. E Sísera, para nós, é nome feminino, mas aqui é o nome de um homem, né? Então ele foge, entra na tenda dessa mulher chamada Jael, que é a esposa de Heber, pede a ele água, ela dá leite, ele enche a barriga de leite e estava muito cansado, dorme. Ela vem de forma mansa, silenciosa, enfia a estaca na cabeça dele e crava essa estaca no chão batendo com o martelo. Essa derrota, essa morte poderia ter sido realizada por Baraque, se ele tivesse fé ao ponto de ir à batalha sem a presença de Débora, mas ele preferiu que ela estivesse com ele. Então Débora profetiza até isso, que a morte de Sísera não seria pelas mãos dele. E acontece aqui se cumprindo que é Jael que mata Sísera. E o último tópico aqui é liderando com gratidão. Vai mencionar e falar a respeito do cântico que Débora compõe, falando a respeito da vitória que tiveram nessa guerra. E o primeiro ponto é um cântico de gratidão, verso de número 2 do capítulo 5. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Através das Escrituras, os cânticos que os santos levaram de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar a sua gratidão pelo seu poder redentor. Então, uma das práticas que os israelitas faziam desde muito tempo é colocar os eventos, os principais eventos, em um louvor, dentro de uma melodia, dentro de um poema. E esse aqui foi um cântico que ela fez e a letra narrava esse acontecimento, que foi a vitória dessa batalha, né, contra Canaã.
E isso aqui expressa a gratidão que ela tinha, reconhecendo que foi uma ação divina, o fato deles vencerem. Exatamente o que fala aqui também o segundo ponto. Agradecida ao Senhor. Esse é um cântico de gratidão. E o segundo ponto, agradecida ao Senhor, verso 3. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, o Deus de Israel. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de gratidão e louvor a Deus pela sua misericórdia e pelos seus atos de justiça para com Israel. Como poderia um exército de 10.000 homens derrotar um exército, né, que tinha 900 carros de ferro e inúmeros soldados bem equipados? Deus colocou fé nos corações dos 10.000 homens para que acreditassem que poderiam superar um grande exército bem armado, e esse foi um grande milagre. Esse ponto expressa a fé que esse exército da nação de Israel, né, adquiriu. Paulo diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Qual foi a palavra que esse povo ouviu para que essa fé fosse gerada em seus corações? Foi exatamente a profecia que Débora trouxe a Baraque, que era o capitão do exército, né? Então Baraque provavelmente, possivelmente ali, conjecturamos assim, que ele comunicou ao povo, ao seu exército, essa profecia. E o exército creu nisso e lutou por isso e venceu por isso. E Débora, depois de vencida a batalha, acredita toda a vitória a Deus, expressando a sua gratidão. E o último ponto aqui é agradecida a Baraque. Verso 12. Desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico e levanta-te, Baraque, e leva os presos, os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Baraque foi convidado por Débora, creu na mensagem profética e na força do Senhor, venceu os cananeus, e Débora demonstra sua aptidão para a liderança quando escolhe, encoraja e envia e acompanha Baraque na batalha contra os exércitos de Azor. Gente, vamos perceber aqui uma coisa muito interessante aqui, ó, que é algo que precisa estar na mente, no coração de qualquer líder. Olha esses passos aqui que a gente consegue perceber na liderança de Débora. Débora demonstra aptidão para liderar. Débora lidera Baraque e o povo de Israel. Olha o que mais ela faz. Ela encoraja Baraque. Ela envia Baraque e ela acompanha Baraque na batalha. 4 coisas que ela faz, gente, que todo líder precisa fazer, e isso tem que estar no coração do líder para que ele seja exemplo e assim possa formar novos líderes. Ela encoraja, ela envia e ela acompanha. Muito importante isso. Guarde isso para que você seja um ótimo líder. Falando um pouco a respeito disso aqui, parece que não tem importância, né, trazer os prisioneiros de guerra, mas essa era um aspecto honroso da batalha. Quando o general de guerra trazia os presos de guerra, isso mostrava a honra e a autoridade, o poder com que ele lutou a batalha. Então, Baraque aqui, quando traz os prisioneiros de guerra, isso traz moral para ele. E Débora o exalta nesse aspecto, falando para ele trazer os prisioneiros de guerra, fazendo com que ele seja bem visto diante do povo, ganhando também crédito em meio a essa vitória. Débora não traz tudo para ela, né? Ela agradece a Deus, fala que foi tudo por causa de Deus e também exalta a ação de Baraque. Muito importante e muito humilde essa atitude de Débora. A aplicação pessoal diz assim, ó, não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob a nossa liderança.
Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. E agora eu peço que você responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. São 3 perguntas, tá? Primeira pergunta: qual o nome do comandante militar de Israel que rogou a ajuda de Débora? Segunda pergunta: que outra mulher teve importante papel na vitória de Israel frente aos cananeus? Terceira pergunta, segunda lição: o que motivou o cântico de Débora e Baraque? Muito obrigado mais uma vez por nos acompanhar. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com outras pessoas. É isso. Valeu, até a próxima.